Bom, para a gente poder começar a aula, é importante que a gente entenda o que significa drogas preferenciais COX-2. Vamos lembrar que toda droga anti-inflamatória, ela vai fazer a sua ação a partir do momento onde se tem uma injúria na membrana celular e, posteriormente, existe a expressão da enzima fosfolipase A2, que aumenta a sua atividade para gerar o ácido araquidônico. A partir do ácido araquidônico, nós vamos ter a ativação das vias das ciclooxigenases 1 e 2. A ciclooxigenase 1 é a via construtiva ou também conhecida como via fisiológica, onde nós vamos ter respostas benéficas com essa ação inflamatória para o organismo. E a COX-2 é a via que a gente chama de indutiva. Então, esses fármacos que nós vamos estudar, eles vão primariamente ser preferenciais da COX-2, ou seja, eles vão atuar de forma mais significativa na via indutiva do processo inflamatório a fim de inibi-lo, ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando dos derivados do ácido carboxílico do grupo dos ácidos propiônicos. Então, nós vamos ter, primeiramente, uma droga que a gente usa bastante na rotina, principalmente de cães e gatos, que é o carprofeno. Bom, o carprofeno é usado tanto para analgesias pré-operatórias, como também em pós-operatórios, principalmente em cirurgias relacionadas ao sistema ósseo, ou seja, fraturas, rupturas de ligamento, enfim. E também são utilizados em casos de osteoartrite pela sua potência ação, tanto anti-inflamatória como também analgésica. Possui baixa ação sobre a COX-1, justamente por isso que ela é chamada de preferencial COX-2, e isso vai gerar no paciente menos efeitos colaterais, principalmente pensando nas duas espécies que são mais sensíveis àqueles anti-inflamatórios não esteroidais que não são seletivos, que são os cães e os gatos. Eles são considerados os anti-inflamatórios não esteroidais mais seguros, justamente devido a essa fraca ação sobre a COX-1, que não vai interferir na ação fisiológica do organismo. Ele é bem tolerado também em gatos, em doses únicas, mas também pode ser prescrito por até, no máximo, 3 dias. Vamos conhecer um pouco as apresentações veterinárias que nós temos dessa droga? Vamos conhecer agora as apresentações comerciais que nós temos disponíveis do carprofeno. Bem, o carprofeno é bastante utilizado na clínica médica de cães e gatos, principalmente quando esses animais possuem problemas osteoarticulares, como fraturas, luxação coxo-femoral, alguns tipos de artrites, porque eles possuem uma analgesia muito grande. Então, além desse seu poder analgésico, ele também pode ser administrado por um período de tempo maior. Vamos conhecer então as apresentações comerciais que nós temos disponíveis do carprofeno. Então, nós temos sob a forma de comprimido e nós temos 3 apresentações. Uma de 25 miligramas, outra de 75 miligramas e a última mais concentrada de 100 miligramas. Essas diferentes concentrações, elas auxiliam o clínico veterinário a adequar a dose de acordo com o peso do animal, fazendo com que não ocorra nenhum excesso de administração da droga, que a gente chama de superdosagem, nem também que a gente possa cometer o erro de
diminuir a dose, ou seja, dar subdose para o animal. É importante nós lembrarmos também que o carprofeno ele pode ser utilizado de 5 a 7 dias nesses casos onde você tem problemas articulares e ósseos nos cães, principalmente. Os gatos também podem utilizar, mas em menor frequência e com um pouco mais de cautela, observando se ele vai apresentar ou não alterações gastrointestinais, visto que, apesar do carprofeno ser um anti-inflamatório não esteroidal preferencial, nós temos que lembrar que ele ainda atua um pouco sobre a COX-1. Então, nós temos que observar também a sensibilidade individual de cada animal. Então, com isso, nós vamos ter mais segurança de administrar o medicamento e também ter o efeito desejado. Um outro grupo de anti-inflamatórios não esteroidais preferenciais é o grupo dos oxicans, onde o principal representante que nós temos e nós usamos bastante dentro da veterinária é o meloxicam. Bom, o meloxicam, ele é extremamente potente na sua inibição contra prostaglandinas e tromboxanos. E, além disso, ele também tem boa ação antipirética e analgésica, ou seja, ele ajuda no controle do aumento da temperatura, que nós costumamos chamar de febre, e também controla bem a dor. Então, ele é um anti-inflamatório não esteroidal preferencial muito potente, porque além da sua boa ação anti-inflamatória, ele também ajuda a controlar os efeitos do processo inflamatório, que é a febre e a dor. Outro ponto importante é lembrar que ele é preferencial, COX-2, apesar de ter um pouco de ação também sobre a COX-1. Mas ele é amplamente utilizado em todas as espécies que nós trabalhamos dentro da veterinária. Ele também tem já descrito na literatura que ele tem uma ação condroprotetora, ou seja, ele ajuda a proteger as articulações que estão sofrendo processos inflamatórios. É usado em todas as espécies e nós temos apresentações variadas desse medicamento. Em relação à meia-vida, ela é diferente de acordo com cada espécie. Então, nós temos uma meia-vida em cães de 12 a 36 horas, em equinos de 3 horas, em bovinos de 13 horas e suíno de 4 horas. Isso é interessante por quê? Porque dentro de cada espécie nós vamos ter intervalos de administração diferente de acordo com a espécie e também, lógico, de acordo com o processo inflamatório que está ocorrendo no animal. É importante a gente lembrar, pessoal, que apesar de a gente estar falando apenas do meloxicam e falamos anteriormente do carprofeno, é importante a gente saber que existem outras drogas que pertencem a esses grupos, porém são os que são mais utilizados dentro da veterinária. Agora, vamos lá para a fazenda para a gente aprender um pouco sobre as apresentações comerciais do meloxicam. Dentro da família dos oxicans, as drogas anti-inflamatórias preferenciais mais utilizadas são a base de meloxicam. O meloxicam tem uma série de apresentações comerciais, tanto para a administração em grandes animais, como também em pequenos animais. Então, vamos conhecer essas drogas primeiramente. Então, nós temos uma apresentação comercial injetável, a 2%, por exemplo, que pode ser utilizada em grandes animais. É uma concentração maior e já é fabricada própria para isso. Nós temos também uma apresentação a 0,2%, que pode ser usada na clínica médica de pequenos animais, como uso em hospitais, no internamento de cães e gatos. Bom, para recomendações a domicílio, nós vamos ter apresentações comerciais na forma de comprimido, onde esse comprimido ele vai ter 3 tipos de apresentação diferente.
a 0,5 miligramas, 2 miligramas e 6 miligramas. São as apresentações comerciais que se apresentam dentro da veterinária. Na medicina humana também existe apresentações comerciais de meloxicam, porém, ela tem disponível para nós utilizarmos a 7,5 miligramas e é uma dose um pouco mais alta que normalmente nós não utilizamos na nossa rotina. Então, com isso a gente consegue ter separadamente apresentações injetáveis e apresentações orais, tanto para serem utilizados em grandes animais, como também para serem utilizados em cães e gatos. Qual que é a grande vantagem da utilização do meloxicam nessas espécies? É que, como eles são preferenciais COX-2, eles vão ter menos efeito colateral, principalmente pensando em cães e gatos. Por quê? Porque eles têm uma menor atividade na COX-1, que é a via fisiológica. Com isso, não vai ocorrer a interferência principalmente na produção de muco no estômago e não vai causar irritações gastroduodenais como os anti-inflamatórios não seletivos causariam. Então, são medicamentos mais modernos e mais utilizados na nossa rotina, principalmente pensando em cães e gatos.